Bem-vindos a Toulouse, la ville rose. Toulouse é conhecida como uma cidade rosa da França. É um título que, assim, é bem óbvio, como vocês podem ver. A cidade basicamente foi toda construída com esses tijolos terracota, que dá esse tom incrível para a cidade. É uma gracinha, gente. Toulouse é a capital do departamento francês da Alta Garonne e também da região da Occitânia. A cidade fica às margens do rio Garonne e aqui a gente está a 150 km do Mediterrâneo, 230 km do Atlântico e 680 de Paris. Com o TGV, que é o trem-bala daqui, a gente está tipo a 4 horas de Paris. E de carro a gente está a 3 horas de Barcelona. Gente, é muito bem localizada essa cidade. Eu sei que é a quarta maior cidade da França, atualmente tem mais ou menos uns 500 mil habitantes, mas a área metropolitana de Toulouse chega a ter 1,5 milhão de habitantes. É a quarta maior área metropolitana da França, fica atrás de Paris, Marseille e Lyon. E essa é a Praça do Capitólio, que infelizmente está meio que reformando. Mas aqui tem sido o coração da cidade desde o século XII. E é aqui que a gente começa o nosso tour de boas-vindas. Gente, isso aqui tudo era mato, né? Até o século II a.C., Toulouse não existia. Toulouse foi criada pelos romanos, eu fiquei chocada com essa informação. Era um posto militar dos romanos aqui, e era justamente porque é super estratégico, está entre o Atlântico e entre o Mediterrâneo, e era uma das cidades bem influentes, assim, na época romana. Historicamente, foi uma das principais cidades do Império Romano aqui na Gália, e teve, sei lá, um papel tipo, muito importante na Idade Média, sabe? A Gália, o que acontece? Porque a França era céltica, né? A França, tipo, a maior parte da França era céltica. Mas a Gália era um território que era mais ou menos o sul da França, a Bélgica, a Holanda, o norte da Itália, tanto tudo isso era a Gália. E aí o domínio romano, né? Gente, fiquei chocada. Antes de Cristo já existia Toulouse. Ah, e ela chamava Tolosa, não chamava Toulouse igual é hoje. Martha came from off the farm, ran right up, jumped in my... Parece muito Machado de Assis, gente. Eu fiquei chocada. Tava andando, não tinha reparado antes. Martha, you're the sweetest girl, angel sent down to this world. I love you more than words could ever say. Falando em Idade Média, digamos assim, com o fim do Império Romano, os franceses, eles meio que tomaram a cidade de volta. Não é tomaram de volta, né? Eles conquistaram a cidade no século VI. Eu vi que até mais ou menos no século IX, Toulouse era tipo uma cidadezinha normal, assim, não era nada demais, não tinha nada de muito importante, sabe? Era só mais uma no meio da multidão. Até que no ápice da Idade Média, digamos assim, Toulouse se tornou a capital do condado de Toulouse. Passou a ser importante, era governado pela nobreza e todas essas coisas. E foi nesse tempo que Toulouse começou a se expandir. E muito disso devido à grande concentração de colonos que tinha aqui. Eu vi que no século XII, os cátaros eram uma seita herege, assim. Eles tentaram se estabelecer aqui em Toulouse, porque eles meio que já tinham alguns apoiadores, então eles falaram, vamos pra lá e tudo mais. Mas o rei, devia ser algum Luís. What was the king in the 12th century? Louis something. Henry something. Algum Luís. François something. François something. Ele mandou as tropas pra cá e tudo mais pra lutar contra esses cátaros. E aí eles conseguiram proteger a cidade e não chegou. Eu sei que eu esqueci o nome do general, mas ele foi morto nesse negócio com uma pedra. E é onde é o Grand Ronde. Grand Ronde é um jardim aqui de Toulouse. Então ele foi morto nesse lugar, aí fizeram uma homenagem pra ele e tudo mais. Every day's a new beginning. Life is just a game you're winning. Every time you look, an open door. So run right out, chase the sunlight. Nothing left to do but do right. Martha, you're the one my heart beats for. Martha, my darling, your name I keep calling. Heartaches forgotten when you lie with me. Down in the holler, in mansion or squalor. Martha, where you are is where I'll be. Estamos comendo coisas que não são da Idade Média. Eu amo cinnamon roll, sabe? Eu tenho uma coisa com cinnamon roll. Vamos ver. Tá bem bonito, gente. Tô com água na boca. Bom. Massinho. Amanda. Bom. Chai latte, cinnamon roll, cinnamon.
Addicted to cinnamon. This person is addicted to cinnamon. Delícia! Nossa, muito bom. Foi o back. Oui. Evening comes, lay your head down, give your weary legs to rest now. Moon is high, but darling, not for long. I will write a song about you, how I could not. Aí, com tudo isso que aconteceu, assim, a primeira onda da Inquisição varreu Toulouse, assim, trouxe um fervor religioso muito grande para a cidade, e foi aí que eles fundaram a ordem dominicana, que é a ordem dos jacobinos. Por isso que por isso não, né? Mas assim, aí eles construíram o convento. O convento começou a ser construído em 1229, se eu não me engano. Também a faculdade teológica, mas o convento é lindo. A gente chegou aqui, eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Martha, my darling, your name I keep calling. Heartaches forgotten when you lie with me. O convento, obviamente, está o quê? Restaurando. Eu tava vendo, acho que a restauração dele começou em tipo 1800 alguma coisa. Então tem 200 anos que tá restaurando. A restauração de la Toiture do convento de Jacobin. Vamos ver quanto que vai custar essa restauração. 2.500.000 euros apenas. Martha, my darling, your name I keep calling. Heartaches forgotten when you lie with me. Down in the holler, in mansion or squalor, Martha, where you are is where I'll be. Martha, where you are is where I'll be. Então esse é o convento do Jacobin. A gente fala jacobino, assim, em português. Eles falam Jacobin. Então esse aqui é o mosteiro de Toulouse, assim. E vou falar a verdade. Eu não sou fã da arquitetura gótica. Não gosto muito. Apaixonada. É muito bonito. É muito, muito bonito, gente. E aqui em Toulouse que nasceu a Ordem dos Dominicanos, né? Foi aqui que a ordem foi criada, no século XIII. Olha, gente, aqui mostra mais ou menos como é que foi acontecendo. Então aqui de 1230 a 1234 construiu a igreja. Aí depois, um pouco mais, construiu as capelas laterais, construiu aquela parte ali. Ó, porque aqui ainda é a igreja, tá vendo? Aí depois foi construindo, fez a torre, e aí começou a construir essa parte, e aí depois construiu a nave, né? E fechou e tudo mais. Bem legal, né? É bem grande, tem aqui é mais ou menos a maquete, ó. Aqui ó, a gente tá aqui na igreja, aí tem a sacristia, tem a parte que eu não sei como é que traduz pro lado. É o tipo jardim. Essa capela aqui é bem bonitinha. Aqui hoje em dia faz concerto e o refeitório. Eu vi que é um dos maiores refeitórios aqui. Na época era um dos maiores refeitórios do sul da França. A ordem foi criada em 1215, mais ou menos. E esse convento começou a ser construído em 1229. Então foi um pouco depois, né? Essa igreja, o convento, todo o complexo, é conhecido como a igreja mãe da ordem dominicana. Não foi a primeira a ser construída, não foi a primeira igreja, o primeiro convento da ordem a ser construído. Creio que como aqui foi onde nasceu e tudo mais, eles dão essa honra de se chamar aqui igreja mãe da ordem dominicana. Eu não sei por que fala Jacobin, eu vi na internet porque a ordem chama dominicana, mas as pessoas que seguem a ordem e tudo mais é jacobino. Porque, por exemplo, a ordem franciscana é os franciscanos, sabe? Mas esse não sei, é como se fosse um apelido. Não sei se pode falar que é um apelido, mas pelo que eu entendi é como se fosse um apelido, assim, sabe? Gente, os jacobinos, eles têm um voto de pobreza. Então, eles construíram a igreja toda com... Digamos assim, que a igreja é bem simples, assim. Ela foi construída com várias coisas simples, toda construída em tijolo. Ela não tem, por exemplo,
pedra, de mármore, que veio de não sei onde. Eles tentaram ao máximo construir tudo com coisas que tinham local. Por isso que é tudo com tijolos terracota, que é característico de Toulouse e tudo mais. É muito legal. E o pilar, esse pilar é incrível. Saem 22 ramificações do pilar. É uma obra da arte, assim, da engenharia. O pilar em si tem 1,5 de diâmetro e sobe 28 metros. Muito lindo. Aí agora a gente vai entrar no convento. Aqui a igreja é gratuita. Você pode entrar para visitação e tudo mais, na igreja não tem problema. Mas para entrar mesmo, para visitar as outras partes do convento, são 5 euros a entrada. Super válido. I always have them on camera. 8 séculos de história. Bem-vindos ao convento do Jacobão. Aqui também tá as relíquias de São Tomás de Aquino. Ele era um membro da ordem dominicana e ele é um grande teólogo, assim, ele é um teólogo bem influente na Igreja Católica. Então, as relíquias de São Tomás de Aquino estão guardadas aqui, né? E isso, não só isso, mas isso também é uma grande questão, faz daqui um local de peregrinação muito grande. Atrai peregrinos, assim, do mundo inteiro, atrai teólogos, acadêmicos, devotos. Eu sei que ele morreu na Itália, São Tomás de Aquino. Ele morreu na Itália e aí o Papa na época, ele mandou trazer as relíquias dele, os ossos, né, pra cá, pra ele ser enterrado aqui, porque como ele é da ordem e tudo mais, e aí trouxe pra cá. Achei bem legal isso. Ele foi trazido pra cá em 1369 e ele foi colocado embaixo do altar, né, a cripta dele, digamos assim, embaixo do altar. Mas, na época da Revolução Francesa, ele foi transferido para a Basílica de Saint-Sernin, que é tipo a basílica principal aqui da cidade, né? Porque eu sei que durante a Revolução Francesa, aqui foi usado por Napoleão, foi usado meio que de maneira secular, assim, Napoleão meteu o soldadinho dele aqui, sabe? Mas então eu não sei se foi por isso que levou, assim, para a Basílica. E só voltou para cá em 1974, então ficou um bom tempo lá na Basílica. Né? Foi transformado e tudo mais. Hoje em dia é um museu. 5 euros a entrada, então eu acho que vale super a pena. É lindo, 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 lindo. Eu não sei se tem visita guiada ou algo nesse sentido, mas por todo o museu, assim, tem explicações, né? Tem explicação em inglês e em francês. Então aí você entende o que tem e tudo mais. É bem legal. Eu achei a explicação bem completa. Muito bonito aqui. Super recomendo. Convento do Jacobão. Selo Isabela. A gente saiu, né? Tá em frente ao liceu de novo. Uns monte de adolescentezinho, loucura. Muito engraçado ver adolescente, gente. Tipo o grupinho dos menininhos, tentando impressionar as menininhas, sabe? Bem legal. Então esse convento de Jacobão... Ah, lembrei de uma coisa. Convento, atualmente é o nome para se falar quando é de mulher, de freira. Então se fala convento de freira, tal. Porque quando é de homem, normalmente fala mosteiro, monastério, essas coisas, né? Meio que assim, no uso histórico, o termo convento também era aplicado para a comunidade de ordem mendicantes. Aí eu tinha a menor ideia que era isso, eu fui olhar, por exemplo, são as ordens que fazem votos de pobreza. Então, por exemplo, os franciscanos, eu já sabia que os franciscanos têm ordem de pobreza, os dominicanos eu não sabia, descobri agora. Mas achei bem legal. E aí por isso que fala convento e não monastério. Mas teoricamente é um monastério. Gente, aqui é a Rue du Tour.
Porque o que acontece? Lá é a Praça do Capitólio, e aí se você anda até essa rua, você chega na Basílica de São Sernin. E tem várias lendas sobre São Sernin, ele foi um mártir da igreja. Assim, é muito difícil achar o que é verdade e o que não é verdade sobre a vida dele. Mas o que eu achei, o que teoricamente é uma das mais verdades, assim, é que ele foi um dos discípulos de Cristo. Ele se converteu ao cristianismo, ele não conviveu com Jesus nem nada, mas ele se converteu ao cristianismo. E ele foi um dos discípulos que estavam na Pentecoste, quando o Espírito desceu em Pentecoste. Então ele foi, pregou o evangelho, fez várias viagens missionárias e tudo mais, até que ele foi para Roma com Pedro. E lá Pedro ordenou ele bispo. Então ele é o primeiro bispo de Toulouse. Aí ele, né, teve a igreja dele aqui e tudo mais. E o caminho que ele fazia para ir para a igreja dele tinha um templo romano. E eu sei que os sacerdotes desse templo romano, eles começaram a falar meio que por causa dele, eles não, tipo, os deuses romanos não estavam respondendo às orações dele, e era por causa de São Sernin, porque ele tinha que ficar passando lá e tudo mais. E aí um dia eles estavam fazendo um sacrifício para um touro, não um sacrifício para um touro, um dia eles estavam fazendo um sacrifício oferecendo um touro para os deuses romanos, e São Sernin passou. E eles falaram, vamos pegar aquele cara e tal, que não sei o que. E pegaram ele, amarraram os pés dele no touro. E aí o touro saiu arrancando, andando com ele, entendeu? E aí ele morreu, obviamente. A lenda é que o touro arrastou ele de Mata Biot, passou por aqui pela Rua do Touro, até que ele morreu na onde é a Basílica. Então Mata Biot, que é a estação de trem aqui, é matar touro. Mata Biot. E aí a Rua do Touro é uma homenagem por causa dele e a Basílica é uma homenagem por causa dele. Então um mártir da igreja, São Sernin. Foi também na Idade Média que Toulouse passou a ser um lugar de peregrinação, uma cidade para peregrinação. Os peregrinos que iam para Santiago de Compostela, eles passavam aqui em Toulouse, porque a maior igreja românica preservada da Europa está aqui, e é a maior da França, que é a igreja de São Sernin, a Basílica de São Sernin. Eu vou deixar linkado aqui também no card, porque tem um vídeo que a gente foi para as Pyrenees, que são as montanhas aqui, né? Que lá também é caminho de Compostela. Então o que acontece? Eles passavam por aqui, né? Tipo, vinha descendo, passava em Toulouse, ia na igreja, continuava descendo, passava pelas montanhas, atravessava e ia para a Espanha. Então eu vou deixar o link para vocês verem o vídeo sobre as Pyrenees, que é bem legal. E eu até mostrei no nome da rua, Rua do Touro, tem o símbolo do caminho de Compostela. Porque vários lugares que você anda aqui, quando você vê esse símbolo, significa que é o lugar da peregrinação, né? Então achei bem legal. Essa igreja é do século XI. A atual basílica, ela foi construída, na verdade, em cima de uma abadia, que era a abadia de São Sernin, a abadia do século IV. E é aqui que está enterrado o São Sernin, né? Ele foi enterrado embaixo da basílica e aí construíram a basílica em cima. Em 1998, ela virou patrimônio da Unesco, aqui. Eu vi que o que acontece? Na época, né, o rei da França, ele doou várias relíquias aqui para a igreja. E não só isso, mas isso foi uma das questões também que fez impulsionar muito a peregrinação. E aí, então, passou a ser um lugar importante, vários peregrinos passaram a passar por aqui e tudo mais. E aqui, gente, vê que loucura, funcionava um ambulatório. Eu vi que não era comum para as igrejas da época, mas tinha um ambulatório porque recebia tanto peregrino e, né, tipo, tava cansado, caminhando no tempo, pé machucado, essas coisas, que aí eles tinham um ambulatório. E, na verdade, o ambulatório existe até hoje. Tem ali de março até outubro, todos os dias eles recebem peregrinos das 8 até não sei que horas, quando eles fazem o caminho de Compostela. Achei bem legal. Muito legal deles, cuidar. Ô, gente, apesar dela ser chamada de basílica, dessa igreja ser chamada de basílica, ela tem várias coisas assim que são diferentes de uma basílica da época. Por exemplo, ela é muito grande, ela tem 115 metros de comprimento.
E igual o convento dos Jacobins, ela foi construída toda com tijolo. Então a gente olha, né? Você vê tudo de tijolinho. E é lindo porque é um tijolo, né? O tijolo rosinha. Então fica um rosa meio pastel, assim, é muito bonito. Ela também tem, os tetos estão alobodados, que não era comum pra época, mas é muito linda. Eu achei ela muito, muito bonita. O altar, ele é fechado. Você não consegue muito ver bem lá. Quando normalmente às vezes você passa por trás e você passa no altar, em várias igrejas, né? Essa aqui não, ela é fechada. Quando você vai na lateral é só lateral e na outra lateral é só lateral. Você não consegue ir nele mesmo. Ele é bem fechadinho, assim. Símbolo dos... Eu fico zoando, gente. Eu fico falando que é o símbolo dos templários. Tudo quanto é lugar tem o símbolo dos templários. Mas achei ela muito bonitinha, muito fofa mesmo. Gente, eu menti. Quando você anda mais pra cá, dá pra você ver o altar. Você continua andando na igreja, o altar em si é fechado. Aqui, ó, tem essas grades. Isso que eu acho que eles colocaram depois, que não era assim quando construiu a igreja, não. Mas aí o altar em si é tudo fechado. Mas aí dá pra você ver pela grade, né? É muito bonita a pintura. A pintura é assim, é muito bonita. É bem, como que eu posso dizer assim, bem papagaiada, sabe? É bem romanesca mesmo. Tem vários emblemas, várias fotos. Não tem um pedacinho que não tem uma pintura, um desenho, sabe? Mas é assim, linda. Tem 2 arcos. É assim, a coisa mais linda. Eu achei muito, muito bonito. O arco em si é todo pintado. Muito legal. Gente, a torre, linda, linda, linda. Muito legal. A torre tem 5 andares e os 3 inferiores, eles são românicos, são do século XII. E os 2 últimos são do século XIII, mais ou menos 1220, alguma coisa, algo assim. Mas a torre só foi colocada aqui, só foi adicionada no século XV. Engraçado, né? Legal. Muito bonitinha. É uma torre octagonal. Eu acho que pra quem gosta de arte sacra, assim, é bem legal, bem bonito mesmo. A igreja é muito bonita, o altar é lindo, assim, então eu acho bem legal. Recomendo demais, venham aqui, gente. Muito fofinha. Ô, gente, eu sei que daí lá pro século XIV, século XV, assim, aconteceu só o B.O. na cidade. Teve a peste negra, teve a Guerra de 100 Anos e morreu uma pá de gente. Em mais ou menos 1400, a cidade tinha, tipo assim, 19 mil pessoas. Metade da população da Europa morreu, né, com a peste negra. Eu acho que Toulouse, como, sei lá, quase todas as cidades europeias, assim, elas são muito ricas em história, né? O patrimônio histórico delas é muito rico. Aqui em Toulouse tem mais de 200 mansões renascentistas, gente, 200. Pra quem gosta, né, da arte renascentista, eu acho que aqui é um paraíso. Quando eu fui pra Itália, eu amo a arte renascentista, tudo ligado, assim, ao Renascimento. Quando eu fui pra Itália, eu fiquei apaixonada, a gente foi pra Florença.
Gente, lindo, 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 lindo. Eu sou apaixonada. Eu acho que assim, do renascentismo pra frente, o trem só foi melhorando. Foi o renascimento, foi o barroco, o rococó, aí parou aí, porque aí agora começou a dar ruim, a arte moderna. Mas assim, eu amo de paixão. E aqui tem uma que é esse Hotel de la Mamie. Ela foi construída aqui no Centro Histórico de Toulouse e foi mais ou menos 1528, mais ou menos 1500, alguma coisa. Essa família Mamie era uma família de parlamentares aqui de Toulouse. Então, galera, tinha dinheiro, tinha bufunfa. Então, gente, imagina, tipo assim, ó, que eco. Ah. Hã? This. Ah, pardon. Nossa, de Occitânia, pardon. Gente, você imagina, tipo, era 1528. Aí os portugueses estavam chegando no Brasil para roubar nosso ouro e a família Mamie fazendo o quê? Construindo mansão em Toulouse. Loucura. Essa rua aqui toda é meio que cheia desses hotéis de não sei o quê, dessas mansões, sabe? Tem meio que de várias famílias, assim. Tem da família Mamie, aí tem uma outra família, blá. Esse aqui, não, olha esse aqui branco. Maravilhoso. We can do better. We could be chasing dreams. We know what's right, and we know how it feels. Yeah, we can do better. We can make a change for real. Essa mansão específica, esse Hotel de la Mamie, eu sei que ele foi transformado assim no século XIX, ele sofreu algumas mudanças, mas ele manteve muito dos elementos dessa arquitetura renascentista daqui de Toulouse. Infelizmente está fechado, a gente não vai conseguir ver nada, eu não sei se a gente vai conseguir ver nada, a gente vai tentar ir numa outra rua aqui, que é como se fosse os fundos, porque aí quando você entra naquela porta, você tem um pátio interno, você vê tudo. Eu sei que tem uma torre no pátio interno, uma torre octagonal. Dá pra ver bem essa transição do estilo gótico pro renascimento, sabe? Aí tá interditado, assim, como tudo na Europa é velho, então felizmente ou infelizmente tá restaurando e tudo mais. Eu sei que hoje em dia quem ocupa lá são as servas da Eucaristia. Mas não virou museu, não virou nada, assim, é só uma casa mesmo. Não sei se é família Mamie, tipo, deixa elas morar lá, alguma coisa nesse sentido. Mas aí são freiras que tem lá. Yeah, we can do a lot better. We can be facing fears. We know what's up, and we know how to get there. Yeah, we can be stars. We can be the best. Just put us to the test and we'll show the world there's another way if we just try a little every day. Gente, tem uma outra mansão renascentista aqui também, que foram as que eu achei mais bonitas, assim, mais legais pra mostrar. Ela chama Hotel de Acesat. Também fala hotel, mas não é bem que hotel, era uma mansão particular, também renascentista do século XVI. Ela foi construída, começou a ser construída em 1555, então um pouco depois do Hotel de la Mamie, terminou em 1557, então foram 2 anos para construir. Gente, então essa aqui é o Hotel da Sete. Foi encomendada pelo... Ai, gente, esqueci o nome do cara. Bachelier. É Nicolas Bachelier. Ele é um dos arquitetos mais famosos de Toulouse da época do Renascimento. Eu sei que não consegui achar muito bem. Na placa ele não fala, não sei se ele morreu e tal, mas quem realmente terminou a mansão foi o filho dele, em 1562. O filho dele é Dominique Bachelier. Então foi ele que realmente concluiu assim as obras. E é muito, muito legal. Tem uma torre, você pode ver bem já esse estilo do Renascimento, as colunas e novamente tijolos, vários tijolinhos e tudo. Muito incrível aqui, gente. Atrás desse portão de entrada, assim, monumental, fica esse pátio interno. Esse pátio, ele foi reformado em 1993, mas essa é a fachada original, né, da mansão e tudo mais. Hoje em dia é um museu, ele abriga a Fundação Bemberg, que expõe coleção de arte, obra de arte, pinturas. Eu vi que a maioria são pinturas do século XV até mais ou menos o começo do século XX, e é um patrimônio tombado, foi tombado em 1914. Gente, é muito bonito. E
esse povo era tudo rico, porque mais ou menos do meio pro fim da Idade Média, assim, a cidade de Toulouse enriqueceu demais com o comércio de uma planta muito curiosa, gente, chama pastel a planta. É uma planta que na época, ainda hoje, mas era muito utilizada para tingir as coisas de azul. E foi esse azul que fez Toulouse prosperar, assim, nos séculos XV, XVI mais ou menos. As pessoas que construíram esses hotéis, essas mansões, eram os comerciantes de azul, eram os comerciantes de pastel. Então, foi com esse dinheiro, foi com essa riqueza que eles construíram essas mansões e tudo mais. Nessa época também, mais ou menos, o rei da França, ele instituiu um parlamento aqui na cidade. Quando instaurou esse parlamento, o comércio começou a se expandir. Então Toulouse teve meio que um boom arquitetônico, tanto na arquitetura quanto nas artes. Foi quando a cidade realmente começou a prosperar e meio que começou a se tornar uma potência que é hoje, digamos assim. Porque no fim da Idade Média, no começo dos tempos modernos, né, com a Revolução Francesa, Toulouse se tornou a capital da região da Occitânia. E a região da Occitânia é a maior região da França. Então Toulouse ficou assim bem importante. Gente, chegamos no mercado Vitor Hugo. Eu tava muito empolgada pra vir aqui. Eu já fui no mercado de carne, mas no Vitor Hugo eu ainda não tinha vindo. É um mercado gastronômico que funciona desde 1892 aqui em Toulouse. Nossa, olha isso. Jambon serrano. E é assim, é um ponto super emblemático da cidade, super autêntico. Eu sei que os locais chamam aqui de, tipo, a barriga da cidade, vamos supor. E chefs renomados, assim, restaurantes renomados na cidade, os chefs compram os ingredientes deles aqui. Aqui é tudo muito fresco. Eu vi que o que acontece? Por exemplo, aqui você consegue comprar pescado fresco, então vem do Mediterrâneo, vem do Atlântico, tipo, pesca de madrugada, de manhã, e aí em uma hora tá aqui, entendeu? Então aqui eles conseguem ter mercadorias muito, muito frescas, e eu sei que é uma coisa, assim, do que eles fazem. Eu tenho uma dificuldade com o mercado. Eu não gosto de lugar muito cheio. Mas aqui não tá muito cheio e não tem muito cheiro. Eu achei que teria muito cheiro, ainda mais queijo. Eu achei que teria cheiro de queijos franceses, sabe? Mas uma dica que eu tô percebendo aqui agora, porque agora são 12:30 e ele fecha 1h. Então, na verdade, ele já tá quase fechando. Olha aqui. Vazio. Tá vendo? Então, assim, se você quer vir aqui pra comer e tudo mais, tem que vir cedo. Aqui o andar de baixo é onde funciona mais o mercado mesmo e o andar de cima tem restaurante. E eu sei que tem vários restaurantes que compram as coisas aqui do mercado mesmo e é o que eles servem lá em cima, sabe? Mas então, se você quiser vir pra comer, eu acho que questão de boulangerie, essas coisas, patisserie, realmente tem que vir mais cedo. Não deixa pra vir 12:30, igual a gente deixou. Gente, uma queijaria aqui, digamos assim, chama De Chavannes. Chavannes é o sobrenome do queijoeiro. Gente, não sei como é que fala isso, mas é ele e o pai dele. Ele é o queijoeiro fromager, como é que fala? Fromager, mais famoso de Toulouse. É o quê? It's full, it's compté. Ah, oui.
Ele é o fromagerie, o queijeiro, mais famoso aqui de Toulouse. Ele queria, o pai dele, eu acho, queria que ele fosse advogado, alguma coisa assim, mas ele queria seguir na profissão de fazer queijo. It's kind of a jam we put with cheese. Ah, At the point. enquanto guava. Aí ele abriu esse negócio, começou a produzir queijo e tudo mais, e aí ele foi se especializando cada vez mais, até que ele fundou esse Deux Chavannes. Essa queijaria com o pai dele. Eles têm uma aqui e uma no mercado de carne. E eu acho que desde que ele tinha 22 anos que ele começou essas questões. E ele é o mais famoso queijoeiro aqui de Toulouse. Ai, ostra! Gente, minhas ostras. Ah, eu abri essa aqui também. Essa aqui era tipo a chique. Nossa, 2 euros cada. E essa aqui talvez era a normal, que eu abri no restaurante. Não sei, eu acho que é. Não, essa tá grande, eu acho que é. Essa é número o quê? Eu descobri que outra... Ela é número 3. A gente fazia número 3. E a gente fazia essa grenaldinha número 3, eu acho também. Quanto menor o número, maior é a ostra. Então, número 1, número 2. Número 1 é maior, número 2, tal. Gente, muito legal esse mercado. Muito legal. Ai, meu Deus! Lagosta! Por apenas 60 euros ou 300 o quilo, ou apenas 360 reais, você compra uma lagostinha. Então aqui no mercado, gente, você compra de tudo. Você tem frutos do mar, você tem queijo artesanal, carne, tem pães, fruta, tem vinho local aqui, tipo do sudoeste da França, sabe? Nessa área da região da Occitânia e tudo mais. Tem tudo. São mais de 80 comerciantes. E quase todos eles são produtores locais. É muito legal. Gente, eles têm até uma confraria aqui no mercado. É legal pra ver, pra vir visitar, enfim. É legal comer essas coisas. Aqui, eu acho que aqui você come bem local, sabe? Assim, tem uma pizzaria ali, mas, sabe? Acho que é um bom lugar pra tentar se comer local. Paramos aqui no mercado Vitor Hugo. O que acontece? Lá embaixo, eu acho que aqui em cima não fecha 1 hora. Eu acho que fecha 1 hora o mercado, digamos assim. Mas os restaurantes aqui no andar de cima ficam abertos 5 para 1 e os restaurantes estão pegando pedido. Então eu acho que você pode vir comer aqui no restaurante. Aí o que acontece? A gente pediu um Toulousain. La Toulousain. Un Toulousain. Que é um drink daqui de Toulouse. Não é um drink, não? É um coquetel. Coquetel, porque a gente fala drink. É um coquetel. Aqui de Toulouse. Que aqui em Toulouse eles comem violeta. Tem todo um rolê com violeta aqui. Mas violeta flor violeta. Então eles comem violeta, aí é roxo, tá vendo? É meio roxinho, bem discreto. E tem prosecco, com prosecco e violeta e tal. Vou provar. Disse o Flo que é fraquinho, que eu ia gostar. It's strong? It's not strong. Okay. It's not bad, but it's not good. Because of the violet? I Or feel because like of the elderflower? I have no idea. It's a taste that I have no idea. So I don't know what is the main taste from. Não me agradou. É bom? É bom. O Han gostou. It's like a sweet. No? You don't have those sweets? The violet taste? You think it's a violet taste? Pra falar bem a verdade, o gosto que me vem é um gosto de um remédio, xarope de remédio, de criancinha quando está doente, soma xarope. You know? J'ai des Oh, œufs super. mimosa. Oui, Paris, s'il vous plaît. On les partage? Merci. Allez, un peu de pain, bon appétit. Merci. Ok. Next item on the menu. Œuf mimosa. Vou pedir um ovo mimosa de entrada. You know what it is? Acho que eu já expliquei. Yeah?
at some point. Ovo mimosa é um ovo cozido. Então, por exemplo, aqui são 2 ovos, né? Aí você tira a gema, aí com a gema você faz o recheio, digamos assim, faz o que você quer fazer, o gosto, maionese, a gema do ovo e tudo mais, põe os gostos que você quer. E aí você faz o pipetezinho assim de volta dentro do ovo. Ovo mimosa. Bon appétit. Bon appétit. Brasil, precisamos de falar. Ai, meu Deus! O nome Vitor Hugo não é um nome, é um escritório. Escritor. Escritor. É um grande escritor francês do século XVIII. Oi, Os Miseráveis. E vosotros? Vosotros, eu amo que você fala vosotros. Vocês. Vocês Vosotros é very Vocês- arcaico português. escolheram de usar para um bom nome. Vitor Hugo. Vitor Hugo. Ah, Vitor vem cá, Hugo. Toru, vem cá. É Victor Hugo. That's it. Não é Vitor Hugo. Não. Victor Hugo. Não é Vitor Hugo da Silvia Pinto Barbosa. Não, Vitor Hugo. Esse molho Thai Peixe. aqui. Saucisse de Toulouse. Linguiça de Toulouse. Guys, I'm a bad influencer. I ate before I took the video, I'm sorry. Alguém comeu. Quem faz isso? Ninguém faz isso. Quem comeu antes de gravar? O dele Torta de não comeu. limão. Limão amarelo. Porque limão amarelo é o normal Limão limão. siciliano, Europa. Dio mio. Não é limão verde. Tahiti. Limão Tahiti é o melhor. Aqui Ok. o comum é o siciliano. Oi. Mousse de chocolate. Mousse de chocolate, mousse na França, não é o conceito de mousse que a gente tem no Brasil. O mousse na França é diferente. Ele é super tá colado aqui no pai da terra. Tá super colada. Ele é airado, olha lá. Oi. É muito airado. É com bate com ovo e tudo mais, tem todo um rolê. Não é igual a gente faz leite condensado, não. Então vamos lá, mousse de chocolate. Eu já comi uma vez. Vamos ver se. Bom, hein? Gente, é muito bom. Eu não gosto muito de chocolate no Brasil. Eu gosto muito de maracujá e muito de limão. What do you feel? I feel like I'm eating a chocolate, a bar, but like a cream. Yeah. It's pretty much what it is because it's egg, chocolate and Ah, yeah, but it's cream. airado. Ah, it's so good. Gente, é muito bom. O bom grilou. Oh, it's Isabela, stamp of approval. Vai, ó. Gente, vem comer. Comendo demais, passar lá no mercado, comer lá, alguma coisa nesse sentido. Ou só passar mesmo pra ver. Eu acho que é uma... Como que eu posso dizer? Uma representação do que... Uma representação? Será? Acho que é uma representação da vida à la française. Muito boa, assim, essa questão de... Porque a gente sabe que os europeus, no geral, eles são conhecidos por... Eles trabalham pra viver, né? Eles não vivem pra trabalhar, eles trabalham pra viver. Então eu acho que realmente, eu vejo isso, assim, eles aproveitam, eles têm a questão do aperol, eles descansam, eles se juntam pra sentar numa pracinha e conversar. Eu acho isso fantástico. Pra eles, principalmente pros franceses, assim, que eu reparei, eu já fiz até um vídeo falando sobre isso. Você pode conferir, eu vou deixar no card aqui. Mas essa questão da comida ser um ritual, assim. Todo esse prazer, assim, da comida que se torna um ritual, sabe? Eu acho bem interessante aqui na França. Gente, meu pensamento intrusivo, vou falar pra vocês o que é. Sempre que eu tô andando aqui de bicicleta no canal do Midi, eu só consigo pensar assim, e se acontecer alguma coisa, eu bato em alguém, eu esbarro, eu perco o equilíbrio, pá, capoto, caio dentro da água e morro. É sempre esse o meu pensamento. Mas então, aproveitando que a gente tá passando aqui no canal do Midi, quero falar pra vocês dessa obra de arte da engenharia, né? Que é o canal do Midi. Quando eu formei em engenharia, eu
que eu queria fazer era construir obra de arte especial, que é o que a gente chama, por exemplo, ponte, viaduto. Sempre que você tem que construir algo nesse sentido, a gente fala que é uma obra de arte especial. E o Canal do Midi é uma obra de arte especial maravilhosa, assim. Hoje em dia pode parecer que é só um lugar para andar de bicicleta, fazer caminhada, correr, alguma coisa nesse sentido, mas não. Ele era extremamente importante. Ele foi construído para ligar o Atlântico no Mediterrâneo. Estava falando com o Flo que os franceses estavam com medo dos piratas, ou então não queriam enfrentar os espanhóis. Mas toda a lógica é porque o Rio Garonne, ele passa em Toulouse, né, e ele vai até o Atlântico. Mas eles não tinham nenhuma ligação com o Mediterrâneo. Então eles construíram o Canal do Midi para ser uma ligação entre o Atlântico e o Mediterrâneo. De Toulouse para lá é o Garonne, e aí de Toulouse para cá é o Canal do Midi. Ele tem 240 quilômetros de extensão, gente, é bem grande. O engenheiro que projetou o canal foi o Pierre Paul Riquet. Eu vi falando que ele acreditava tanto que o canal ia ser algo bom, ia ser algo que ia ser bom mesmo para Toulouse, para a França no geral, né? Que no final da execução da obra, meio que não tinha mais dinheiro, mas ele vendeu coisa dele, fortuna dele, colocou dinheiro dele para terminar a obra. Ele, assim, super acreditava no que ele estava fazendo. Trop bien. No meio do caminho tinha um sorvete no meio do caminho. Eles não tinham sorvete de banana? Aí eu peguei um de violeta. Vamos ver o de violeta. Ai, gente, muito estranho comer uma flor. Não, pô. Eu acho que tem que acostumar. Gente, é bom, mas tem que acostumar. You wanna try the violet? Ah oui? Not impressed? No. By the ice cream or by the taste? By the taste. I think it's very light. Ok, allez. Voilà. Voilà. Esse é o Jardim Royal. Lindo, gente. Lindo. Eu não tinha vindo nele ainda. Mas é o jardim público mais antigo de Toulouse. Foi criado em 1754, um pouco antes da Revolução Francesa. E até por isso que leva esse nome Royal ainda. Porque ele foi criado antes da Revolução Francesa, na época da monarquia. Aí, depois da Revolução Francesa, eles até chegaram a mudar o nome, chamava Jardin de la Liberté. Mas, sei lá, eu acho que meio que o nome não pegou. E aí, depois de um tempo, voltou para chamar Jardim Royal. É um jardim mais visitado pelos locais. Tem um outro, aqui é um complexo de jardim. Jardim Royal, o Jardim de Plantes e o Grand Ronde. E o Jardim de Plantes é onde fica o Museu de História Natural. Eu acho que ele acaba sendo bem mais turístico, porque aí, vamos supor, as pessoas vão lá, vai no museu e tudo mais, então acaba que... Oh, you're there! As pessoas vão lá, vão no museu e acaba que passeia no jardim. Tanto é que foi assim que a gente passeou no jardim. A gente saiu do museu, foi passear e tal. Aí eu vi que esse aqui, ele é bem mais frequentado pelos locais, digamos assim. Tem várias espécies raras de árvores aqui. Eu vi que tem cedro do Líbano, tem sequoias, plantas de 200 anos atrás. É bem legal. E uma coisa interessante é que ele foi classificado como Jardim Remarquable, que é um rótulo francês para jardins, tipo assim, excepcionais, sabe? O Jardim do Louvre, que é o Jardim de Luxemburgo, tem essa classificação. O Jardim de Versalhes tem essa classificação. E Toulouse tem pouquíssimos jardins com essas classificações. Então é bem legal.
Bom, gente, então foi isso. Esse foi o nosso passeio por Toulouse. Eu fiquei muito feliz de mostrar pra vocês que é onde a gente vai morar, que foi a cidade que eu escolhi morar na França. Obviamente eu não mostrei muita coisa, eu tentei mostrar algumas coisas mais principais, assim, mas tem muito mais pra mostrar nos próximos vídeos, nas próximas, semanas, na vida, enfim. Vou postar muita coisa, eu quero postar bastante coisa. Eu achei a cidade, assim, muito, muito gostosinha mesmo, porque, assim, eu tô realmente encantada pela cidade, gente. Eu acho que é um super destino se você tá procurando vir pra França, mas quer fugir de coisas óbvias, porque, apesar dela ser, uma cidade grande na França, eu acho que ainda é um destino pouco conhecido por brasileiros, assim. Eu não vejo muitos brasileiros falando, eu mesma não sabia muitas coisas sobre antes de começar a pesquisar cidades pra morar aqui na França, e muito lugar legal pra ir. Tem várias coisas ao redor de Toulouse pra fazer, as Pyrenees está 1 hora daqui. Então, por exemplo, se você vem no inverno, tem estação de esqui. Se você vem no verão, você pode ir pra costa do Mediterrâneo ou ainda pro Atlântico. Então, assim, super legal, gente. Bom, então se você assistiu esse vídeo até aqui, deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve pra ver mais sobre Toulouse, pra ver mais em geral sobre a França, sobre gastronomia, sobre trabalho, sobre vida fora, morar fora, imigrante. Deixe seu comentário do que você achou, se você tem alguma pergunta sobre Toulouse, ou se você gostou do vídeo. Enfim, eu tentei fazer esse vídeo com muito, muito carinho. Foi um vídeo que eu dediquei muito. Eu tô muito, muito feliz com o resultado. E é isso, eu espero realmente que vocês gostem. Bisou, bisou, se coupe.